Olá, alunos do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Biologia. A gente vai rever aí, vai estudar alguns conteúdos, né? Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o sistema sensorial, conforme aí a nossa imagem, nossa aula 202 de Biologia. Então, como eu disse, o sistema sensorial, certo? Então, a partir de agora a gente vai ver aí alguns conceitos e algumas imagens, né, desse sistema aí que é muito importante para a nossa interação aí com o ambiente à nossa volta. Essa forma como a gente vai perceber o ambiente à nossa volta, a temperatura, né, entre outros itens. E dessa forma o nosso corpo vai interagir com elas. Então a gente vai ver agora o conceito ali do sistema sensorial, aí na nossa primeira imagem, olha só. O sistema sensorial, então, ele é formado por receptores sensoriais, estruturas especializadas na percepção de estímulos provenientes do ambiente, né, como eu falei anteriormente. Então nós temos aí esses receptores sensoriais, que são células que vão estar presentes no nosso sistema sensorial e tem essa função ali, ó, essa especialização, né, de perceber os estímulos provenientes do ambiente, no caso os esteroreceptores, como a gente está vendo aqui. E quando nós temos os estímulos vindo do interior do nosso corpo, nós temos aí os interoreceptores, certo? Então, dessa forma, o nosso sistema sensorial permite com que a gente interaja com o ambiente à nossa volta, né? Se a gente vai perceber ali se um determinado ambiente está frio ou se ele está quente, a gente vai perceber através dos esteroreceptores. E no interior do nosso corpo ali, quais são as mensagens que o nosso corpo está mandando para o nosso cérebro? Através dos interoreceptores é como a gente vai poder perceber e interagir. Olha só, na próxima imagem, a gente observa aí os tipos de receptores, certo? Nós temos então aí 4 tipos, né? Nós temos os mecanorreceptores, onde a gente vai poder perceber ali através do tato, por exemplo. Esses são, como diz aí o nome, né, mecanismos, né, são receptores mecânicos, onde você vai poder identificar alguns desses estímulos. Temos aí também os quimiorreceptores, eles estão relacionados aí com o gosto dos alimentos, né, os sabores, por exemplo, e até mesmo o cheiro. Como a gente está observando aí nessa imagem, nós temos aí uma pessoa, né, cheirando aí um buquê de rosas, então ela está sentindo ali o cheiro dessas flores, né? Então você observa várias bolinhas brancas aqui na imagem, olha só, que é justamente o contato dessas células, no caso dos nossos quimiorreceptores, com esse estímulo, para que a pessoa possa identificar aí o cheiro dessa flor. Temos também os fotorreceptores, olha, lembrando que foto quer dizer luz, né? Então é a forma que a gente percebe ali, ele está relacionado com a nossa visão, né? Onde você consegue identificar a cor dos objetos, por exemplo. E nós temos também os termorreceptores, né? Termo está relacionado aí com temperatura, né? Você vai poder tocar em um objeto, numa panela, por exemplo, e aí você vai ver que aquela panela está quente, né? Então você, ou gelado, ou aquele alimento está frio ou está gelado, através desses mecanismos, né, desses receptores, que a gente vai encontrar aí espalhados por todo o nosso corpo. A gente pode encontrar na pele e na boca, né? A gente às vezes está tomando ali uma sopa, e aí você coloca ali a sopa quente na boca, ali você vai perceber, ai, queimei minha língua, justamente por causa ali que a temperatura estava alta, e o teu receptor identificou que estava muito quente. Aí você fica com aquela sensação ali de queimando, certo? Então são alguns dos receptores que nós temos aí, eles vão estar presentes em todo o nosso corpo e vão nos ajudar a interagir com o ambiente e também com as mensagens do nosso organismo. Olha só, então a gente está falando de sistema sensorial, a gente já sabe que nós estamos falando dos sentidos, né? Nós temos ali 5 sentidos conhecidos, aí estudados pela ciência. O primeiro deles é o tato. E o tato é aquele sentido que vai nos ajudar a tocar os objetos, a sentir as texturas, por exemplo, né, que você vai tocar numa mesa, você vai ver que geralmente ela vai ser mais lisa, né, mas você também vai tocar em algo que seja em uma temperatura diferenciada, ou quente, ou fria, você vai poder perceber se ela é áspera, se tem um aspecto mais... quando você toca num animal, né, você sente ali o pelo macio, justamente porque na nossa pele a gente vai encontrar diversos receptores aí. Nessa imagem que vocês estão observando aí, ó, nós temos um recorte aí da nossa pele, né, para a gente poder observar os receptores que vão estar espalhados aí pela nossa pele, tá? Nós temos aí as terminações nervosas livres, como a gente está observando aqui, ó, diversas aí vão estar espalhadas, captando essas mensagens, né? Até mesmo você encosta
sem querer, em algo quente. E aí ela vai receber essa mensagem e vai mandar uma mensagem para o teu cérebro dizer para você tirar o braço dali porque determinado objeto está quente, para você não se queimar, certo? E aí você tem aquela memória ali daquele item que você encostou para que você não encoste mais porque ele está quente, né? Justamente por causa dessa mensagem que os receptores aqui recebem e enviam lá para o teu cérebro. Temos aí uma outra imagem relacionada com o tato, olha só. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano. Então, olha aí, a gente tem o desenvolvimento ali do feto, né? A gente está vendo aí esse embrião. E o primeiro sentido que se desenvolve aí nesse momento da gestação, do desenvolvimento do embrião, é justamente o tato, certo? Então, a gente está observando ali que começa a se formar a pele, né? Vai se formar ali os órgãos, as mãos, né? Como a gente está observando. E esse sentido ali que começa a se desenvolver inicialmente é o tato, ok? Muito bem, né? Ainda aí na sequência aí dos sentidos, né? A gente vai conhecer outros sentidos aí que também são muito importantes para a gente perceber o mundo à nossa volta. O outro que a gente vai perceber é a audição, né? A gente está constantemente usando ali os nossos sentidos. Estou falando aqui com vocês, vocês estão me ouvindo daí por causa da audição, né? Vocês estão usando ali o aparelho auditivo de vocês, a orelha, para entender, para ouvir a minha voz, né? E não somente a voz, a gente vai interagir aí com outros elementos aí do dia a dia. Às vezes você está atravessando uma rua despercebido, você já não usou ali a visão corretamente, mas aí o carro vai buzinar para você, você vai ouvir ali aquela buzina. É um alerta para você ficar atento ao atravessar a rua, né? Você ouviu aquele sinal sonoro ali. Então, olha só, relacionado com a audição, nós temos aí nessa imagem, olha aí, a orelha humana é dividida em 3 segmentos. A gente vai ter aí a orelha externa, olha só, aqui na imagem a orelha externa corresponde a essa porção aqui, dessa parte aí da nossa orelha, essa parte de fora, né, externa como a gente está vendo. E aí nós temos ali a orelha média, dando sequência aí, ó, o segundo pavimento aí que a gente observa, segundo segmento no caso. Aí nós já temos o canal auditivo, nós já vamos ter alguns outros ossos relacionados ali com o processo da audição. E na orelha interna, né, nós temos ali, ó, mais internamente a nossa orelha, nós vamos ter a tuba auditiva, o nervo, a cóclea, né, todos eles ali muito importantes e relacionados também à nossa audição, certo? A gente vai visualizar agora um vídeo ali trazendo mais informações sobre a audição. Dá uma olhada aí e a gente já retorna. Viram só? Então, nesse vídeo, a gente pode ver uma animação do nosso ouvido, né, interagindo com um sinal sonoro. Então você pode observar lá uma campainha, né, uma notificação de um celular, por exemplo. Então você sabe que alguém está te mandando uma mensagem lá no celular, porque muitas das vezes ele está, se ele não estiver no silencioso, lógico, ele vai emitir um sinal sonoro, vai tocar uma notificação ali. Aí você vai dizer, olha, recebi uma mensagem, um e-mail, algo parecido, né, chegou ali uma notificação. Aí você vai poder visualizar. Da mesma forma, a gente vai interagir ali e perceber outros itens ali outros elementos ali do nosso dia a dia, certo? Então a audição ela é bem importante também para a gente interagir com essas informações ali do ambiente. Ainda sobre a audição, ela também é muito importante para a gente manter o nosso equilíbrio. Olha aí na próxima imagem. A orelha interna, né, que é aquele segmento que a gente pôde observar, ela é responsável pelo equilíbrio, né? Até mesmo para a gente conseguir se locomover, caminhar direitinho ali em linha reta, a gente vai precisar desse balanço ali da orelha interna, né? O equilíbrio aí da esquerda com a direita para que você consiga andar em linha reta corretamente. E nessa imagem a gente está vendo ali, ó, um exemplo, né, de uma pessoa praticando aí um esporte, né, uma atividade física, que ele está caminhando ali sobre uma fita, né, que é o chamado slackline, está caminhando ali. Para isso a pessoa vai precisar realmente manter o equilíbrio, né? É uma atividade já um pouquinho dificultosa, nem todo mundo consegue praticar, mas olha como ele precisa manter o equilíbrio, né? Da mesma forma, na nossa audição, quem vai manter esse equilíbrio aí para a gente é a nossa orelha interna. Um outro sentido que nós vamos visualizar aí na nossa aula de hoje é o olfato.
E o olfato, né, o que a gente tem aí sobre ele? Os quimiorreceptores relacionados com o olfato situam-se no teto das cavidades nasais e constituem o epitélio olfatório. Então, olha só, a gente está observando aí essa imagem, né? E aí você tem um esquema semelhante à imagem que a gente visualizou anteriormente de uma pessoa cheirando uma flor, né? Poderia ser uma flor, poderia ser um prato de uma comida que tenha sido acabado de ser preparada, que também é bem cheirosa, né? Um perfume, até mesmo o cheiro de alguém, né? Então a gente tem aí os quimiorreceptores, né? Eles estão recebendo ali sinais, né? Químicos, e eles estão presentes, como a gente pôde observar, no teto das cavidades nasais. Então aqui na imagem nós temos o nosso nariz, né? No interior a cavidade nasal, que é como se fosse essa partezinha de dentro aí do nosso nariz. E no teto dela a gente vai encontrar os quimiorreceptores, né? Constituindo aí o epitélio olfatório. E é muito importante também, até mesmo quando você tem um alimento que está estragado, você vai perceber aquele alimento antes de comer, você percebe por causa do cheiro. Já é um sinal de alerta. Esse arroz aqui estragou, você sabe por causa do cheiro, e aí você já não vai comer, né? Olha aí que interessante. E atualmente a gente viu bastante, né, sobre a Covid, que altera aí o nosso olfato e o nosso paladar, né? Mas não somente a Covid, outras doenças ou situações ali podem também influenciar, como a gripe, um resfriado, a sinusite. Elas acabam ali influenciando nessa percepção, né, nessa recepção dos sinais, certo? Agora a gente vai falar aí sobre o paladar. Observa aí a próxima imagem. Então, olha só, nós temos aí algumas imagens da nossa língua, né? Esquemas aí mostrando a língua. Então, olha só, o paladar, como nós já sabemos, ele está relacionado com o gosto, né? O sabor, o paladar aí dos nossos alimentos, certo? Então, você está tomando ali um determinado alimento, você está se alimentando, e através dos sinais ali, dos receptores que estão presentes na nossa língua, você consegue identificar que tipo de alimento é aquele, qual o sabor que ele está te oferecendo. Então, olha só, no paladar nós vamos ter então os nossos quimiorreceptores, né, localizados na língua, como a gente está observando. E aí nós temos as papilas, né, vamos escrever aqui, que a gente conhece como papila gustativa ou papila gustatória, né? Vai depender aí de alguns livros, de algumas fontes, a gente pode ter essa diferença. Vamos escrever aqui o mais conhecido, né? Que é a papila gustativa, mas também pode ser chamado de papila gustatória. Então, olha lá, na ponta da sua língua, você vai visualizar o doce. Olha aí, pedacinho de chocolate aqui. Na ponta da sua língua, você tem receptores que identificam o sabor doce. O azedo, quando você está ali tomando um limão, né, ou provando ali um limão, uma limonada, vai ficar aqui, ó, nas laterais da sua língua. O salgado, ele fica nessa bordinha aqui, ó, da ponta da língua. O amargo, lá no finalzinho, né, nós temos lá os receptores. E o umami, esse umami ele parece uma novidade ali, né? Mas o umami você percebe também toda essa extensão aqui da sua língua. E o que seria o umami? O umami ele vem aí do japonês, né? Que quer dizer delícia. Então assim, você está ali provando um tomate, por exemplo. E o tomate, como nós sabemos, ele é um pouco ácido e um pouco doce. Mas olha só, quando você parou de sentir ali o doce do tomate e o ácido do tomate, aquele outro sabor que continua ali na sua boca é o que nós chamamos de umami, certo? Esse prolongamento ali do paladar. A gente vai observar agora uma animação só para ver ali como funciona ali esse momento do paladar. Então você comeu esse biscoito, mastigou, provavelmente ele é um doce, né? Então você percebeu ali, ó, através das suas papilas gustativas que estão por toda a sua língua, e como ele é doce, você vai sentir principalmente na pontinha da língua. E aí, ó, essa mensagem ela é enviada para o cérebro, né, onde nós temos lá as nossas células especializadas que vão te trazer essa informação do que você está ali se alimentando, né, de qual o sabor que está marcando mais aquele alimento, certo? Muito bem, aí nós temos lá, ó, os receptores em ação e te trazendo essa mensagem, essa informação do que você está comendo. Temos ainda mais um outro muito importante sentido ali para a nossa interação com o meio ambiente, que é a visão. Aí na próxima imagem a gente observa, olha, quando se olha para algo ou alguém, este objeto ou ser reflete raios de luz.
essa luz entra nos olhos através da córnea e chegando ao cristalino, ela é focada de forma nítida sobre a retina. Então, olha aí, dessa forma a gente tem aí a nossa visão, né, a interação ali do que a gente pode observar, como a gente está vendo ali, quando você olha para algo ou para alguém, esse objeto ele vai refletir raio de luz. Para que a gente consiga, né, visualizar um determinado objeto, a gente precisa de quê? De luz. No escuro a gente não vai conseguir visualizar. Então a luz ela vai refletir nessa TV, por exemplo, e eu vou conseguir visualizá-la, né? Assim como outros objetos. Então a gente precisa aí da luz para que a gente possa visualizar determinados itens. Então olha aí, através da córnea, né, chegando lá ao cristalino, ela é focada de forma nítida sobre a retina. Né? Se a gente for pegar a imagem ali da anatomia do nosso olho, são vários elementos, né? São várias estruturas que vão compor ali para que a gente possa identificar as imagens. Ainda sobre a visão, nós temos ali uma imagem, né, mostrando ali o esquema do nosso olho humano, e nas imagens a seguir a gente observa aí, ó, algumas das doenças da visão. Então nós temos a miopia, que é o meu caso, dificuldade de ver o que está distante, o objeto que está lá longe você vê meio borrado, então você usa o óculos para facilitar. Existe uma cirurgia ou lentes de contato. Temos aí a hipermetropia, que é a dificuldade de ver o que está perto. Às vezes você estica ali o braço para você conseguir ler o que está no seu celular, né? Ou no livro, por exemplo. O astigmatismo, que é uma visão distorcida, como se você visse tudo borrado. A catarata, que é a visão turva, e existe cirurgia para catarata. O glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, que pode ocasionar a diminuição da acuidade visual e pode levar à cegueira. Estrabismo, que é um desalinhamento ocular que faz com que o indivíduo não consiga direcionar os dois olhos para um mesmo ponto. Esse desalinhamento pode ser para cima, para baixo ou para os lados. E também a retinopatia, que causa alterações nos pequenos vasos sanguíneos da retina, o que pode interferir com a qualidade visual do indivíduo, podendo até mesmo levá-lo à cegueira. Se você tem alguma dificuldade para enxergar, se você aperta assim, os olhos para ver algo longe ou perto, procure um oftalmologista, certo? E agora nós vamos aí para a nossa atividade. Muito bem, questão 1 da nossa dinâmica local interativa, né? Nós temos aí uma atividade ali sobre a visão. Vocês vão dar uma lida com calma. Temos aí a nossa questão de número 2 também, certo? Dê uma lida com calma nas questões, nas alternativas, e daqui a pouco a gente retorna aí para interagir.
E estamos de volta para a nossa interatividade. A gente vai ver a participação aí dos nossos alunos. No caso, a gente tem a participação de uma aluna aqui no nosso chat que respondeu as duas questões, né? Na nossa primeira questão, a gente está falando ali sobre a visão, né? Que é um dos sentidos mais importantes para o homem. E aí vocês vão ter que assinalar a alternativa correta sobre a estrutura do olho humano, tá? E aí a gente tem 5 alternativas falando sobre essas estruturas e uma delas está certa. E aí, segundo a nossa aluna Maria Arruda, a resposta correta é a letra B, né? Obrigado aí pela participação da nossa aluna. E olha só, vamos ver aí então o gabarito da nossa questão de número 1, né? A resposta certa, né? A nossa aluna acertou, é a letra B, e diz aí o seguinte: a íris, ela é a parte mais visível e colorida do olho de vertebrados e tem como sua função controlar os níveis de luz, assim como faz o diafragma de uma câmera fotográfica. Sempre que a gente está estudando a visão, né, a gente compara o nosso olho com uma câmera, com as lentes de uma câmera, porque é como se a câmera tivesse sido projetada de acordo com as estruturas do nosso olho. Então, alguns órgãos ali, algumas estruturas vão ser semelhantes, por isso a gente tem esse comparativo, né, que a íris, como a gente pôde observar, né, que ela vai se assemelhar à função do diafragma. Na nossa segunda questão, a gente tem lá o seguinte, né, nós vimos lá que era uma questão para você explicar, para fazer lá uma relação entre os receptores, como a gente pôde observar, né? Falando ali dos órgãos dos sentidos dos animais. A nossa aluna Maria Arruda, obrigado aí pela participação, respondeu para a gente letra C, né? Ela marcou aí naquela sequência, para ela a sequência correta foi a letra C. E agora a gente vai conferir a resposta correta aí da nossa segunda questão. Olha só, então de acordo aí com o nosso gabarito, nós vamos ter aí o seguinte: a resposta certa é a letra C, como a gente está observando, né? E o comentário da nossa questão: quimiorreceptores, né? Olha aí, na verdade, o quimiorreceptor, ele é sensível ao odor, né? Então você percebe ali aqueles cheiros, seja ele um cheiro bom ou ruim, através do quimiorreceptor, certo? Vai estar presente lá no nariz. O mecanorreceptor, ele vai estar relacionado com o tato. Lembra que nós falamos lá anteriormente, né, que são mecanismos, né, algo mais mecânico, quando você pode identificar se um objeto ele é pontiagudo, se ele é áspero, se ele é mais liso, justamente por causa desses receptores que vão estar presentes ali na nossa pele, né? Não somente na nossa mão. Sempre que a gente fala em tato, a gente coloca logo a imagem da mãozinha, mas vai estar presente em todo o nosso corpo, certo? Os fotorreceptores, eles estão relacionados com a luz. Então você já sabe, né, que foto quer dizer luz, e ele vai estar relacionado aí com a visão, porque você só vai conseguir visualizar um objeto por causa dessa luz que ele reflete. Temos também aí os termorreceptores, né? O termo, ele está relacionado com calor, então ele também vai estar presente na nossa pele, né? Onde você vai perceber se na sala que você está frio, por exemplo, né? E você vai sentir ali na sua pele a temperatura daquele ambiente. Se o ar-condicionado estiver muito frio, você vai perceber. O que você vai fazer? Procurar ali um cobertor, né? um agasalho. Se estiver muito quente, você vai tentar ali regular a temperatura. Então são os termorreceptores presentes aí na nossa pele. Pode estar presente também em outras partes do nosso corpo, como quando a gente falou um alimento muito quente ou um picolé gelado, eles vão identificar. Todo animal tem a capacidade de perceber estímulos provenientes do ambiente externo e interno. Então, dessa forma, a gente tem aí a nossa interação com o ambiente à nossa volta e também com o nosso ambiente interno, né? As mensagens que o nosso corpo manda ali, né? Para que a gente possa resolver e interagir, ok? Muito bem, então essa foi aí a nossa aula sobre o sistema sensorial. Muito obrigado aí à nossa aluna que participou e interagiu com a gente. E a gente se encontra aí numa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.